Sobre o produto interno dos Estados Unidos, produto bruto interno, retraiu 1,4% no primeiro trimestre de 2022, em termos analisados ali em comparação com o quarto trimestre de 2021. É a primeira queda no PIB trimestral dos Estados Unidos desde o segundo trimestre de 2020, no início da pandemia, e o resultado veio muito abaixo do consenso, inclusive, que era de uma alta de 1,1% no quarto trimestre. O PIB americano havia crescido 6,9% também em termos atualizados. A gente quer, então, uma explicação aí desse cenário e os motivos dessa mudança na economia nos Estados Unidos e qual que é a expectativa para o PIB. Boa, realmente o dado de PIB ontem ele assustou, né? E ele vem no pior momento possível, né? Porque vem quando todo mundo está falando de uma possível recessão nos Estados Unidos. Aí você, nossa, realmente os Estados Unidos já estão em recessão, né? O PIB caiu. Não, calma, não é bem assim, né? Primeiro que você tem que ter pelo menos mais uma contração de PIB, né, consecutiva, para daí sim você poder caracterizar como uma recessão. Eu diria que assim, esse dado de PIB, ele foi um pouco one-off. Em que sentido, tá? Se você for abrir e fazer a abertura do dado, você vai ver que teve 3 pontos ali que me chamaram bastante atenção. O primeiro pesou negativamente para o PIB as exportações líquidas dos Estados Unidos. A balança comercial americana ela é extremamente deficitária, mas ela foi ainda mais deficitária nesse primeiro trimestre. Tá? E isso subtraiu 3,2 pontos percentuais do PIB total, né, esse que acabou vendo negativo. Aí não é uma questão de achar culpados, né, desse déficit recorde, né? Muita gente fala, é culpa do Biden, é culpa disso. Eu diria que assim, a valorização do dólar em nível global, ela sem sombra de dúvidas, ela ajuda, né, ajuda a atrapalhar nesse caso. Aí você vai dizer, poxa, William, mas o real é que está se valorizando, o dólar caiu contra o real. Sim, o real tem sido um outlier, né? Ou seja, um ponto fora da curva. Contra o euro, o dólar se valorizou, contra a libra, contra o franco suíço, contra o ien japonês, contra grande parte das moedas, o dólar se valorizou nesse ano, cerca de 8% e 14% em 12 meses. Então, isso quer dizer o quê? Produtos americanos ficam mais caros, isso dificulta as exportações, né, dos produtos americanos. Então, esse é um dos problemas que atrapalhou bastante esse PIB. O segundo ponto é que no último trimestre a gente tinha tido um movimento de estocagem muito forte. As empresas produziram e se estocaram. Ora, ela não precisa ficar produzindo sempre ad eterno para ficar se estocando, né? Então ela reduz a atividade e foi um pouco isso que aconteceu, né? Os estoques eles contribuíram negativamente pela primeira vez em 3 trimestres. Entendo isso como mais pontual, tá? O primeiro ponto que eu falei da questão da força do dólar não é tão pontual, é mais conjuntural, não muda do dia para a noite. Esse de estoques realmente eu acho que é mais pontual agora deste dado de PIB. E o terceiro, obviamente, que também era de se esperar que, com guerra de Rússia e Ucrânia, inflação, crise global na cadeia de suprimento, novos lockdowns na China, todo esse monte de coisa que a gente ouça, que os gastos do consumidor, que representam aí 2/3 da atividade doméstica aqui nos Estados Unidos, eles iam arrefecer, né? Assim, a confiança do consumidor ela diminuiu, né? A confiança do empresário também diminuiu. Então seria normal que tivesse algum arrefecimento. Então, a meu ver, são os 3, entre aspas, né, culpados aí desse PIB mais fraco. As exportações que surpreenderam negativamente, os estoques que diminuíram, ou melhor dizendo, que na verdade as indústrias pararam de produzir porque já estão com um nível bom de estoque, e também um pouco da confiança do consumidor, que obviamente foi abalada depois de tudo isso que eu comentei.